Então, a partir de agora, tá gravando, estamos online. Aí eu vou pedir para todos vocês mutarem os seus microfones, tá? Então, todo mundo aí, muta o microfone, por favor, só para ter a minha voz saindo, para não ter, às vezes, algum barulho de fora, alguma coisa assim. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo legal? Tá tudo ok? Ai, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Alguém mandou no chat aqui? Deixa eu ver. Isso, muta todo mundo aí, gente, tá? À procura de um vassalo, o Léo tá procurando um vassalo? Léo, seu mercenário. Oi, Isabela, pode perguntar. Abre o seu microfone ou manda por aí mesmo. Vou mandar sim, vou mandar os slides todos, né? Depois eu mando eu vou mandar no WhatsApp, no grupo lá, tá? Vou mandar também o vídeo da aula anterior. Mas eu vou mandar todos os materiais que eu estou usando, vou mandar para vocês sim. Tranquilos? Então vamos começar, gente. Deixa eu só fechar aqui, começar a apresentação. Agora eu vou usar o PowerPoint mesmo, né? Então deixa eu pegar aqui o laser para começar. Então agora a gente vai começar mesmo a aula 2, né? Então a aula 2 que eu já deveria ter começado na aula passada, que eu estou começando agora. Idade Média é um período bem longo, né? Um período de mais ou menos 1000 anos. Tem muita coisa para se falar sobre Idade Média, mas eu vou tentar dar uma reduzida aí com relação às explicações, né? Porque quando a gente fala dos vestibulares de São Paulo, sempre vão ter duas questões de Idade Média. Então, às vezes, uma questão da Alta Idade Média e uma questão da Baixa Idade Média, né? Então, a Alta Idade Média é quando o feudalismo está se formando, é quando a igreja está ganhando a sua força enquanto uma instituição cultural e também política. A gente tem a formação ali dos reinos germânicos, principalmente do reino dos francos, que vai ajudar na disseminação do cristianismo e uma nova mentalidade, né? Uma nova forma de pensar, de organizar a sociedade, de ver o mundo, de organizar tudo. Então, por exemplo, na época do Império Romano era permitido o divórcio para as mulheres, né, e para os homens. A partir de agora o divórcio não é mais permitido, ou seja, a gente tem uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. E claro, o cristianismo tem a ver com isso. O cristianismo, como ele vai se disseminar muito rápido na Europa, no começo de forma mais espontânea e depois de uma forma mais obrigatória, principalmente com os carolíngios, quem não era cristão vai ser perseguido e coisa assim. E outra coisa, gente, toma cuidado. Igreja não persegue ninguém, viu? A igreja perseguiu pouquíssimas pessoas ao longo da Idade Média. Quem mais perseguia eram os estados, eram os governos, eram os reis, que eram cristãos. Claro que a igreja não vai questionar isso, né? Mas falar que a igreja perseguia, que a igreja matava, isso é meio que forçar um pouco a parada, né? Quem persegue são os reis, quem persegue são os governos, mas a igreja também não falava nada, né? A igreja não condena isso. Obviamente por uma questão política, de força, alguma coisa do tipo, e também porque o cristianismo está sendo balizado, está sendo controlado, está sendo organizado. O cristianismo dessa época não tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Então, o cristianismo está sendo formado. Toda a fé cristã, as práticas cristãs que a gente tem hoje, com o sentido católico, né, começa a aparecer, mas tem muita mistura. Depois a gente vai ver algumas coisas desse tipo, né? Por exemplo, o que eu quero falar para vocês nessa imagem é com relação à técnica artística usada. Então, lembra quando a gente falava da arte grega e arte romana, é aquela arte perfeitinha dos corpos perfeitos, todos proporcionais, o fundo, né? A ideia da tridimensionalidade. Só que agora, com a arte medieval, muita gente às vezes fala, não, mas é uma arte feia, é uma arte que eles não sabiam fazer. Claro que não. Lembra quando a gente fala de arte, a gente fala de estética, a gente fala de belo e feio. Mas é uma arte que eles intencionalmente faziam assim. Ou seja, quando a gente olha os corpos, né, se olha, por exemplo, os corpos em relação aos cavalos, a gente vê uma desproporção. A gente olha, por exemplo, o braço aqui, né, aqui seria o braço de Jesus, muito estranho em relação ao corpo, né, a cabeça muito grande. Tem outros desenhos que são piores nesse sentido. Por quê? Porque é um desenho em 2D, é um desenho sem proporção, é um desenho disforme, né? Eles faziam isso de forma intencional para não ser aquela arte grega, aquela arte romana perfeitinha, porque os gregos romanos não eram cristãos. Simplesmente por isso. A arte cristã, ela é uma arte intencionalmente para ser diferente da arte pagã,
que seria a arte grega e a arte romana. Lembra que lá na frente a gente vai falar de renascimento? O renascimento vai tentar renascer a cultura grega e a cultura romana. Por isso que vai voltar a ter aquela arte perfeitinha, arte proporcional, as esculturas e coisas do tipo, tá? A arte cristã, ela quer ser diferente justamente para não ser confundida com uma arte pagã. Então, beleza, vamos continuar. Então, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando aí de cristianismo, a gente está falando do Papa, a gente está falando de um príncipe, a gente está falando de cruzada, a gente está falando de mouros, né? Tudo isso a gente vai falar ao longo do tempo. Então, bem-vindos à Idade Média. A Idade Média permeia os filmes. Agora está voltando a ter, né, vários filmes com temática medieval. A série Game of Thrones ela é inspirada nisso. A série Vikings, vários filmes que estão sendo lançados aí pelo Netflix. Séries têm essa temática medieval, né? Tem temática sobre os templários, sobre cruzadas, sobre magia, né? Sobre os contos do rei Arthur. Ou seja, a temática medieval ela permeia o universo tanto do cinema quanto dos quadrinhos, livros e por aí vai, tá? Essa questão é legal para vocês pensarem o conceito de Idade Média, né? Então vamos lá para vocês entenderem. A respeito do período conhecido como Idade Média, durante muito tempo, historiadores e literatos referiam-se a esses séculos como Idade das Trevas. Lembra que o conceito de Idade das Trevas é um conceito inventado depois da Idade Média. Por quê? A galera que veio depois da Idade Média, no período moderno, que seriam os renascentistas e os iluministas, eles vão se referir a tudo aquilo que veio antes como sendo trevas, né? O termo trevas é criado pelos iluministas, lá nos anos 1700, começo dos 1800. Só que os renascentistas, né, na época Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles falavam que o veio antes era complicado, né? Era uma época de muito crendice popular, a galera tinha medo da própria sombra, a galera tinha medo, né, das lendas medievais, ou seja, era uma época muito restrita de pensamento, de ideias, a igreja muito controladora, aquela sociedade mais ruralizada. Aí nasce o conceito de que essa época seria uma época inferior, uma época de trevas, né? E aí seria uma coisa prejudicial. Só que, quando a gente tem esse olhar, a gente também está tendo um olhar falando que a Idade Média ela é inferior aos outros tempos. Mas lembra que quando a gente fala de história, no conceito história, ciência, quando a gente fala de outros tempos e outros povos, a gente não pode falar que eles eram inferiores ou superiores. A gente tem que falar que eles eram diferentes. Então, é uma cultura diferente. É uma época diferente. Ponto. E aí é isso que a questão vai tentar pensar. Então, continuando. Segundo a historiadora Anuncia de Oliveira, por mais que se tenha repensado essas ideias, elas ainda persistem na atualidade, né? Até o começo do século XX, persistia muito essa ideia de Idade das Trevas entre os historiadores, tá? A partir do surgimento ali da Escola dos Análises, na França, o Marc Bloch, o Lucien Febvre, né? Esses historiadores que vão modernizar a forma de se estudar a história, eles vão olhar a Idade Média como sendo diferente, como sendo povos diferentes, e não como conceito de trevas. Tudo bem? É isso que a autora quer pensar. Então, para a autora, afinal, quantas vezes não ouvimos críticas àqueles que, porventura, têm um comportamento fora daqueles tidos como civilizados, serem chamados de bárbaros, né? Ah, a pessoa está fazendo tal coisa, ela é uma bárbara. Nossa, a pessoa coloca o cotovelo na mesa, nossa, que coisa de bárbaro. Nossa, a pessoa come de boca aberta, nossa, que coisa feia, coisa de bárbaro. Quantas vezes não encontramos o adjetivo medieval ser usado para definir comportamentos violentos? Ou ainda, quem nunca ouviu alguém dizer, não vivemos mais na Idade Média, desejando exaltar a mudança de comportamentos para atitudes inovadoras ou modernas, né? Ou seja, isso ainda persiste. E os professores de história, pelo menos os bons, não falam Idade Média mais como sendo Idade das Trevas. Se algum professor falar isso para vocês, pode dar na cara, falar que ele está atrasado, que ele parou lá no século XIX, porque isso não é mais usado, tudo bem? E também as pessoas que falam essas questões de bárbaro, vândalo, essas coisas aí, vocês também podem dar na cara deles, porque isso é um preconceito, isso é uma forma preconceituosa de lidar com a Idade Média, tudo bem? Aí a pergunta A, por que se construiu a ideia de Idade Média como a autora coloca? Se construiu pelos renascentistas,
pelos iluministas, e os iluministas criaram o termo trevas, eles querem iluminar a sociedade com a razão, lembra o conceito filosófico aí do iluminismo, tá? E os renascentistas falavam que eles querem renascer a cultura grega e romana. Então, para eles, a história estava assim, aí chegou a Idade Média, fez isso. Por isso que os renascentistas querem renascer a cultura grega e romana, que seria o auge da cultura civilizacional, né? Então, a Idade Média, cheia de preconceito religioso, controle religioso, para os renascentistas e iluministas, isso é um retrocesso. Beleza. B. Pode-se ou não contestar essa noção sobre Idade Média? E justifique sua resposta. Claro que pode. É isso que eu estou falando para vocês. Pode sim contestar essa ideia. Por quê? Porque isso é um preconceito. Isso é falar que tudo aquilo que tinha na Idade Média era inferior àquilo que veio depois ou que tinha antes. Pode sim contestar. Por quê? É diferente. Povos diferentes, com mentalidades diferentes e atitudes diferentes. Tudo bem? Então vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido essa discussão teórica sobre a Idade Média. Tá certo? Vamos lá. A Idade Média, no geral, ela é uma mistura de coisas dos romanos com coisas dos germânicos. Então vamos ver alguns exemplos aí dessa mistura, tá? Idade Média é um período bem longo, então um período que nasce no século V, vai até o século XV, com a queda de Constantinopla. Aí a gente tem uma divisão de tempo. Opa, o carro bateu. Aí a gente tem a Alta Idade Média, que é entre o século V e X, é quando o feudalismo está sendo formado, tá? Aí alguém quebrou o vidro. A Baixa Idade Média seria o auge e a decadência do feudalismo. Tudo bem? Agora eu vou falar para vocês algumas coisas relacionadas à Alta Idade Média, né? Então, quais são as heranças romanas? A ruralização da sociedade, por exemplo, o surgimento das vilas, né? Que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É um território murado, você tem aí fortalezas, você tem tipo um castelo, é uma terra de autossubsistência que tem um exército próprio, ou seja, basicamente o feudo. Isso nasce em Roma, tá? Isso aqui é uma palavra latina. Lembra do colonato lá do imperador Constantino que eu falei para vocês, um incentivo às pessoas a morarem no campo, porque a economia comercial, que é coisa de cidade, está em decadência, tá? Então a ruralização da sociedade é uma herança romana. E o próprio cristianismo também é uma herança. A igreja é uma herança romana. Lembra? Igreja Católica Apostólica Romana. Por que a missa era em latim? Porque latim era a língua do Império Romano. Simplesmente por isso. Tudo bem? Tanto é que quando você pergunta para a igreja, né, para os padres, o que eles seguem, eles vão falar que eles seguem o rito latino. Esse rito latino começou na época do Império Romano, tá? Vamos lá. Os povos germânicos eram vários. Depois a gente vai ver um mapinha dos povos germânicos, os visigodos, ostrogodos, francos, vândalos. O termo vândalo também às vezes é muito usado para falar, aquele cara é violento, aquele povo é violento, os caras estão fazendo vandalismo, né? Porque vem da palavra vândalo. Vândalo era um povo germânico muito violento, obviamente, que na ótica dos romanos eles eram bárbaros, eles eram inferiores, eles eram esquisitos, né? Então, por exemplo, alguns povos germânicos passavam gordura animal no cabelo, como se fosse o gelzinho. O hálito deles era muito forte de cebola e alho. Eles comiam sentados à mesa e não reclinados como os romanos, né? Eram povos diferentes e os romanos olhavam isso como se fosse coisa esquisita. Usavam muita pele animal, né, como vestimenta, enquanto que os romanos usavam tecido mais manufaturado e coisas assim. Tá certo? Vamos lá. E aí, ó, quando teve aqueles protestos de 2013, eu achei muito legal isso aqui, essa pichação, porque o cara que pichou isso era um bom aluno de história. Na época, os jornais, né, falavam que a galera das ruas dos protestos era um bando de vândalos, de bárbaros. E aí, olha lá o cara pichou. Cansei de ser vândalo, agora sou visigodo, né? Só mesmo quem entende história medieval entende isso aqui. Vândalo é um povo germânico, visigodo também é um povo germânico, só que aí a questão do preconceito sobre vandalismo agora vai ser visigodismo, né? Claro que o jornalista que não entende história não vai entender porcaria nenhuma disso, mas é excelente essa pichação, tá? Até para você pichar, você tem que saber aula de história. Continuando. Heranças germânicas. Primeiro, o direito consuetudinário. O que é isso? São as leis orais, tá? A tradição oral, ou seja, a tradição romana era uma tradição escrita. Os romanos valorizavam demais as coisas escritas, enquanto que os germânicos valorizavam muito a tradição oral. Ou seja, como Roma caiu,
as leis romanas vão deixar de ser praticadas. Então agora vai vir o direito consuetudinário, que são as leis orais, as tradições orais, que são passadas de pais para filhos, né? Passado de forma comunitária, a galera se reúne para ouvir as tradições, os contos, as leis. Isso é o direito consuetudinário, tá? Tanto é quando a gente fala hoje de direito, quem for fazer direito, acho que a Isabela vai fazer direito, existe o direito consuetudinário e o direito latino. O direito latino, a base dele é muito material. A base, por exemplo, de provas materiais, né, prova concreta. Por isso que às vezes muita gente fala, a polícia prende, delegado solta. Porque o delegado, como o nosso código jurídico ele é baseado no direito latino, e o direito latino ele é baseado na materialidade, o delegado ele quer saber a prova do crime. Ele não quer saber se o policial viu o cara roubar ou não. Se não tiver a prova do crime, a prova material, o objeto roubado, o bandido vai ser solto. Por quê? Porque isso é o direito latino. Quando a gente vê em filme, às vezes, dos Estados Unidos, aquela ideia muito do testemunho, né, na hora do julgamento, o testemunho dentro do direito consuetudinário, ou seja, o direito dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Inglaterra, é muito forte a base testemunhal, ou seja, a questão oral. Ou seja, isso é uma base de direito diferente, né? Então, o direito latino ele é mais material, o direito consuetudinário ele é mais oral, tá? Por isso que nos filmes a gente vê muito essa questão do testemunho como sendo uma grande fonte de condenação lá nos filmes. Tudo bem? Comitatus. O que é o comitatus? É a assembleia de guerreiros. Que quer dizer o quê? Os guerreiros se reuniam. Tem a ideia, então, de igualdade entre eles, não tem uma classe maior ou menor entre eles são todos iguais. E entre eles nasce o rei. Ou seja, eles vão escolher o rei. O rei morre, a assembleia se reúne de novo, e aí um novo rei vai aparecer. Por que eu estou falando isso e por que isso é uma herança importante? A gente vai falar de nobreza. A ideia de nobreza é que o rei é um nobre, e o rei tem os seus nobres, ou seja, eles são iguais. Claro que o rei manda, só que esse princípio de sangue azul, essa ideia de que a nobreza é uma classe especial, vem dessa tradição do comitatus, onde os guerreiros eles eram iguais entre si. E entre eles vai surgir o rei, tá? Isso é o comitatus, tudo bem? Então guarda isso aí. Comitatus e direito consuetudinário são as principais heranças germânicas. O que era o ordalho? O ordalho, para quem viu a série Game of Thrones, tem lá. Então, o fulano cometeu um crime e o ciclano viu ele cometer um crime. Aí o ciclano vai lá denunciá-lo, né? O rei, que é o juiz, vai ter que emitir um julgamento. Então vão vir as testemunhas, vai ter a defesa, vai ter aí o ataque, né? E o rei vai ter que tomar uma decisão. Só que se o rei não tem fontes suficientes para poder decidir, ele convoca o ordalho. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas, né, tanto que cometeu o crime quanto que o testemunho, vão duelar. E aí é um duelo perante os deuses. E quem vencer quer dizer que vai estar falando a verdade. Tudo bem? Então, os deuses vão julgar a causa para o rei decidir quem estava falando a verdade ou não. Ou seja, quem venceu um combate está falando a verdade, quem perdeu era o errado, era o condenado, tá? Quando o cristianismo ele se difundir, quem vai julgar vai ser Jesus, né? Não vão ser mais os deuses, não vai ser Thor decidindo as coisas, mas vai ser Jesus Cristo, tá? O ordalho em alguns lugares da Europa ele existia, por exemplo, entre os vikings, né? Para quem viu a série Vikings, isso aí tá lá, certo? Vamos continuar. Então deixa eu tomar uma aguinha rapidinho aqui. A igreja, lembra que a igreja é uma herança romana. Então aquela ideia de que Deus escolhe o rei e a igreja confirma, isso vai se construindo ao longo da Idade Média, tudo bem? Então, era muito importante esse ritual do rei ser escolhido pela igreja. Por quê? Isso vai mostrar a força da igreja na terra. Ou seja, a igreja, como ela está na terra, a igreja é a representante de Deus na terra, quem é maior, a igreja ou o rei? Então, uma coisa que vocês têm que pensar nesse sentido. Ou seja, no sentido simbólico, a igreja é mais top, porque a igreja é a autoridade de Deus na terra. Por isso que a igreja ia lá e coroava um rei. E as pessoas que eram cristãs e viam isso, eles vão certificar que de fato aquele rei foi escolhido por Deus, porque a igreja foi lá e confirmou o poder do rei. Então a igreja, aos poucos, ela está se tornando um centro mesmo, esse centro da grande Europa medieval, né? Então, tanto no poder espiritual,
nesse sentido de coroar o rei, de ter essa mudança de mentalidade, né? Por exemplo, aquela questão do casamento que eu mencionei para vocês, o uso das roupas, né? Desde a mão, o pescoço até a ponta do pé, de você cobrir o corpo, porque o corpo é o sinal do pecado, isso é uma prática cultural. Quem está falando isso é a igreja, né? O cristianismo, isso faz parte da fé cristã tradicional. Ou seja, tudo isso é repassado pela igreja. E a igreja, então, ela vai controlando o modo de vida das pessoas. Por exemplo, alguns povos praticavam poligamia. Agora não pode mais, agora é a monogamia. O divórcio existia, agora não vai ter mais, né? Ou seja, toda uma mudança de comportamento vai existir porque o cristianismo ele vai se espalhar e o grande pivô do cristianismo é a igreja enquanto poder espiritual, tá? Como assim poder político? Porque a igreja também passa a ter terras. Depois a igreja vai controlar praticamente toda a Península Itálica. E a igreja ela era parceira dos reis, ou seja, a igreja, além de um poder espiritual, ela vai se tornando aos poucos um poder político. Lembra que depois, quando a gente for falar de feudalismo, era obrigatório dar o dízimo. Ou seja, o dízimo era uma lei, tudo bem? Então, continuando, né? Para vocês visualizarem isso, por exemplo, no ano de 494 nasce a teoria dos dois gládios. O que é isso? Ó, vocês estão vendo aqui a imagem, onde seria Jesus. Todas as vezes que tiver uma auréola no entorno de alguém, quer dizer que essa pessoa é santa, tá? Tá vendo aqui, ó? A pessoa é um santo aqui. Então Jesus está concedendo uma espada para um rei, está concedendo uma chave para um representante da igreja. No começo o chapéu era desse jeito, depois vai surgir a mitra, aqueles chapéus diferenciados lá do clero, tá? Então tá vendo, ó, uma chave e uma espada. Então olha só, o poder leigo, que é o poder aqui da direita, que seria o poder dos homens, governa os corpos. Isso aqui seria o gládio temporal, porque lembra que as pessoas morrem, né? O nosso corpo, ele é temporal. Já o poder eclesiástico, que é aqui do lado de cá, teria o gládio espiritual. Então ele governa as almas. Lembra que a alma não morre, ou seja, aquela ideia da vida após a morte, né? Se a alma não morre, então a alma ela é superior ao corpo, consequentemente o poder eclesiástico ele é maior que o poder leigo, que é maior que o poder dos reis. Começa a nascer aí nos anos finais aí do século V e vai permeando e vai ganhando força ao longo da Idade Média. Ou seja, o cristianismo, a igreja, ela não tem força do nada. Ela vai se construindo aos poucos, conforme esse cristianismo vai se espalhando e conforme o poder da igreja se consolida, tá? Vamos lá. Então, quando a gente pensa o cristianismo, se a gente for ver, ele é uma grande mistura. Então, tem coisas cristãs lá que vêm desde a época dos apóstolos, mas tem coisa que vai se misturando com os outros povos. Então, por exemplo, carnaval. Carnaval não é uma festa cristã. Só que a igreja tentou acabar com o carnaval. Lembra que o carnaval é justamente na época, que a gente está falando do hemisfério norte, que está decaindo o inverno para começar o outono, ou seja, aliás, para começar a primavera. Então seria a época de plantio, onde o solo ele está descongelando, ele está ficando menos frio para poder iniciar o plantio. Aqueles povos que não eram cristãos, eles fazem aí pedem bênção para os deuses, festas e coisas do tipo. E lembra que isso vem desde a época dos egípcios, inclusive, né? Era uma prática comum entre vários povos aí do hemisfério norte e povos que não são cristãos. E aí, aos poucos, conforme o cristianismo ele vai se espalhando, a igreja tenta acabar com essas festas pagãs, só que não consegue. O carnaval é um exemplo disso. Logo após o carnaval vem o quê? Quarta-feira de cinzas, né? Onde durante 40 dias as pessoas vão se purificar dos seus pecados cometidos no carnaval. Isso culmina com a Páscoa. A Páscoa, inclusive, também não é uma festa cristã, é uma festa judaica, tá? Mas que ela foi adaptada pelo cristianismo porque Jesus morreu no dia da Páscoa, na festa de Páscoa, e também ressuscitou durante a festa de Páscoa. Tudo bem? Por exemplo, Dia dos Mortos, né? o 2 de novembro, Dia de Finados. No Brasil, a galera vai ali ao cemitério, né, para levar flor, limpar o túmulo e coisa assim. No México, a galera vai fazer festa. E aí, se vocês assistirem aquele desenho legal na Festa no Céu, vocês vão ver isso. Que como que a morte para o mexicano é importante nisso, né? A galera se veste de caveira, eles têm aquelas caveirinhas, né, que eles usam dentro das casas, eles vão nos túmulos comer mesmo, vão levar comida para o túmulo, e isso é o Dia dos Mortos deles.
e eles são cristãos, eles são católicos. Só que isso também era a prática dos astecas, ou seja, a gente tem um sincretismo acontecendo ao longo do tempo. Claro que a igreja, por meio da Inquisição, ela tenta controlar isso, tá? A Inquisição, no começo, não era perseguição. No começo eram pessoas da igreja, o clero, indo até as pessoas que tinham práticas esquisitas, né, os hereges, que eram práticas misturadas, práticas que não eram consideradas cristãs, e tentava ter um certo esclarecimento, um certo convencimento mesmo de você falar, aquilo que você está fazendo não é legal, isso não faz parte da fé cristã. Justamente nessa época, a filosofia patrística ganha força, né, para explicar a fé, como que a fé ela tem que acontecer, o que é a graça, o que é Deus, Jesus sendo homem, sendo Deus ao mesmo tempo, né? Porque as práticas elas vão se misturando. Isso é comum. Quando a religião ela se expande, encontra povos de outras culturas, a cultura se mistura. Então isso foi muito comum ao longo da Idade Média, né? Então o cristianismo dessa época não tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Tudo bem? Por exemplo, tinha um monastério na época do Carlos Magno. Eles acreditavam que quanto mais você comesse e bebesse, mais próximo de Deus você estaria. Ou seja, eles consumiam uma média de 10 mil calorias por dia, dentro desse monastério. O Carlos Magno foi lá e fechou esse monastério, porque o Carlos Magno falava que isso era heresia. Então, assim, no começo, era mais uma questão de adequação, uma questão de convencimento. Com o passar do tempo, a Inquisição ela ganha força de perseguição, essas coisas assim, né? Tanto é que, olha só, até o século XII, cristãos e judeus, por exemplo, e o islâmico, eles viviam de forma pacífica, ali na Península Ibérica, né? Onde foi dominada pelos islâmicos. Com o surgimento das cruzadas, onde o que não é cristão, e principalmente o islâmico, torna-se inimigo, essa ideia das religiões não conviverem mais juntas ganha força, tá? Então, até o século XII, essa relação pacífica entre os judeus e cristãos ela existia. E os judeus, eles controlavam esse comércio de longa distância, né? Porque aquela ideia do juro, de você ganhar dinheiro em cima do outro, emprestando dinheiro, ou você cobrando um produto que você produziu, um produto às vezes mais caro, né? Você cobrando isso é o tal do juro, o lucro. Isso era chamado de usura, isso era pecado entre os católicos cristãos. Então, o cristão não praticava isso. Quem vai praticar vai ser os judeus. Por isso que os judeus eles eram banqueiros e eram comerciantes na Idade Média, porque eles praticavam coisas que os cristãos condenavam, né? Porque isso era pecado. Tá? E aí, essa lógica do judeu e do muçulmano se tornar inimigo é mais a partir do século XII, com o início das cruzadas. Certo? Então, assim, era muito comum o cara ir para a missa e ao mesmo tempo comprar uma poção mágica do amor, por exemplo, entre os celtas. Então, isso é muito comum. E até hoje, né, a gente tem muito cristão no Brasil que vai também para a missa, mas ele também vai para um terreiro de Umbanda, né? O Papa, recentemente, acho que foi no ano passado, o final de 2018, ele falou assim, é muito estranho um cara ir para a missa e frequentar outras coisas religiosas, porque essa mistura, ela existe mesmo. E na Idade Média era muito maior. Ela era muito maior, essa mistura. Aos poucos o cristianismo vai sendo balizado, tá? Então a igreja ela tem uma divisão e essa divisão permanece até hoje. O que é o clero regular? É aquela galera que se afasta do contato mundano para ter contato direto com Deus, né? Contato mundano quer dizer a cidade cheia de pecado, tem muito encontro de gente, e aí vai nascer os mosteiros, os monastérios. Os primeiros monastérios começam a aparecer nos anos 200, mais ou menos, ainda era época de Roma, tá? O clero secular é o clero tradicional. O alto clero, que aqui já é os bispos, cardeais, o papa, é o alto escalão da igreja, né? A galera que vai administrar a igreja. É uma galera que vive melhor, né? Não vive em contato direto com o povo, porque a função deles é uma função administrativa. O baixo clero já são os padres, os párocos, né? Os líderes de paróquia. Inclusive, paróquia é uma palavra latina. Tudo bem? O pároco tem contato com o povo e ele é o baixo clero, tá? Vamos lá. E aí, os concílios, eles vão acontecendo ao longo do tempo justamente para tentar balizar o cristianismo, para tentar dar uma prática comum de cristianismo entre os cristãos, tudo bem? Então, alguns exemplos aqui para vocês. O Concílio de Trento vai combater o arianismo, né, que era uma heresia que falava que Jesus só era Deus, não era homem. No Concílio de Sardique, nasce a ideia do papado, né? Essa figura do papa também, apesar de falar que o apóstolo Pedro seria o primeiro papa, mas a figura que a gente tem do papa como grande chefe da igreja, como aquela figura inclusive das vestimentas, só vai nascendo com o passar do tempo, tá? Essa figura mesmo tradicional que a gente tem do papa é só mais nos anos 600 que nasce,
tá? No Concílio de Éfeso, Maria, como sendo mãe de Deus, deve ser respeitada, deve ser cultuada. O Concílio de Calcedônia, né? Cristo, ele é homem e é Deus ao mesmo tempo, né? Porque aqui tinha o arianismo e tinha o monofisismo, que falava que Jesus só era homem, não era Deus. O Concílio de Constantinopla estabelece a Vulgata, né? Que é a Bíblia latina, a Bíblia em latim, feita pelo São Jerônimo, como sendo a Bíblia final aí do cristianismo. Por quê? Porque lá nos anos 300, no Concílio de Trento, se eu não me engano, tem a Bíblia que hoje os protestantes usam, que é uma Bíblia que tem menos livros, né? Onde foi a primeira Bíblia que surgiu, ou seja, um primeiro joguinho de livros. Tanto é que a palavra Bíblia quer dizer livros, tá? A Bíblia católica tem alguns livros a mais e ela surge aí por meio do São Jerônimo lá nos anos 600, tá certo? Então, vamos continuar. Então, vamos falar da parte política mesmo agora da Idade Média aqui. Então, os reinos germânicos, ó, a divisão entre eles, certo? Então, a parte romana ocidental que caiu, a parte oriental continua viva e vai se chamar Império Bizantino depois, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira fase desses reinos germânicos, esses reinos não duram muito, porque muitas guerras. Então, lembra que faz parte do ideário germânico a conquista, a guerra, o saque. Por isso que a galera vivia, por exemplo, a média de 30 anos. Então, a média era 30 anos. A galera se casava com 12. Então, as minas aí, hoje aí, amiguinhos aí da sala de aula, as minas hoje já estariam no quarto, quinto filho, tá? Porque casava seus 12 e morria seus 30. Aí mais ou menos até os anos 700. A partir dos anos 800, esses reinos, alguns reinos começam a durar mais, que são o reino dos francos e dos anglo-saxões, justamente os dois reinos mais importantes que a gente tem ao longo da Idade Média, tá? A gente trabalha mais os francos nessa alta Idade Média, porque são reinos que duram mais mesmo, são reinos que vão durar às vezes 300, 400 anos, tudo bem? Vamos lá. Então, sobre os francos, a primeira questão é a região da Gália, né? A antiga província da Gália, província romana, onde hoje é a região da França. Os merovingios, quem que eram? Era a família do Clovis. Então, os francos eram um punhado de tribos independentes. O Clovis vai lá, vai unificar todas essas tribos e a família do Clovis vai passar a mandar. Por isso que a gente fala dinastia merovingia, tá certo? Então agora vai nascer a dinastia merovingia, quer dizer que a família do Clovis governa. Tanto é que ele vai terminar com o comitatus, aquela tradição de que o dia que ele morresse, a Assembleia de Guerreiros escolheria o próximo rei. Ele terminou com essa tradição e criou o princípio da hereditariedade, ou seja, o filho dele agora vai ser rei após ele. Mas lembra que ele, guerreiro, e ele, rei, os guerreiros são iguais, tudo bem? Ou seja, a tradição do comitatus da igualdade permanece. O que vai terminar é aquela ideia de o rei morrer e a Assembleia escolher o próximo rei. A cidade de Paris, por exemplo, né, ganha aí o grande centro de unificação política da dinastia merovingia. O próprio Clovis se converte ao cristianismo. E uma coisa que vocês têm que guardar: os francos, eles foram importantes não só para essa unificação de hoje a França, mas também pela expansão do cristianismo. Os reis francos se convertendo ao cristianismo, aos poucos as populações dominadas também se convertem ao cristianismo. Nessa fase aqui, uma fase mais esporádica. Depois, por um tempo, o cristianismo torna-se obrigatório, porque não era cristão, passa a ser perseguido. Pós-Clovis, começa uma intensa luta pelo poder. Várias famílias de guerreiros, né, famílias às vezes mais militarizadas e mais ricas, tentam tomar o poder dos merovingios. Aí nasce os mordomos. O mordomo seria tipo um primeiro-ministro, seria o braço direito do rei. E aqui a gente tem dois mordomos famosos, né? O Carlos Martel, que é o responsável pela Batalha de Poitiers, que vai ser a luta, né, entre os muçulmanos e os cristãos. Vocês estão vendo aqui, ó, essa área da Península Ibérica, ela era dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos, que depois a gente vai ver em outra aula, eles se expandiram depois da morte do Maomé e vão dominar o Oriente Médio, o Norte Africano e a Península Ibérica. Se o Carlos Martel não tivesse vencido essa batalha, o islamismo adentraria a Europa e possivelmente nós hoje poderíamos ser islâmicos e não católicos, cristãos, né, de tradição cristã europeia, tá? Pela colonização nesse sentido. Claro que isso é uma possibilidade, tudo bem? Aí depois vem o Pepino. O Pepino, o breve, porque ele tinha esse nome, porque ele era baixinho, por isso que ele era chamado breve. Ele vai estabelecer aliança com a igreja, que é uma aliança política mesmo. Por quê? Porque esse território da Itália era um território que na época era dominado pelos lombardos.
Aí o Pepino ganha, conquista território e entrega para a igreja. Aqui vão nascer os estados pontifícios, quer dizer que quem manda é o pontífice. Esse pontífice é o Papa. Lembra que hoje, né, aquela área onde hoje é chamada de Vaticano, onde o Papa domina, isso vem da época daqui, ó. Por quê? Porque a igreja de fato mandava nessas épocas, nesses territórios, né? E aí o Pepino dá um golpe. Ele derruba os merovingios do poder, a família dele passa a governar, nasce a dinastia carolíngia. A família do Pepino é que passa a governar e o imperador mais importante, o Carlos Magno, tá certo? Carlos Magno, que era chamado de Senhor do Ocidente, por quê? Porque o domínio do Carlos Magno vai se expandir. Então, olha só o mapa aqui atrás, ó, os francos onde apareceram, e aí, ó, o domínio dos francos se expandindo, vai dominar boa parte da Europa, tá? Então, o Carlos Magno, ele pretendia recuperar o Império Romano. Olha só a ideia dele, ele quer resgatar, ressuscitar o antigo Império Romano, as glórias do Império Romano, a corte do Carlos Magno era uma corte que valorizava demais a cultura romana, tudo bem? E aí, no dia 25 de dezembro de 1800, o Carlos Magno é coroado imperador. Ele já era rei, mas ele era coroado imperador nesse dia. Porque nesse dia, Jesus Cristo, Natal, nascimento, ou seja, da mesma forma que Deus nasceu nessa época, está nascendo um novo imperador escolhido por Deus, né? Quando a gente fala de Idade Média, lembra aquela questão da teocracia. Só que lembra que a teocracia aqui não são os reis sendo deuses, hein? Mas eles são escolhidos por Deus. Quem escolhe o rei? A igreja. A igreja é a grande enviada de Deus na Terra. E acreditava-se, inclusive, que o Carlos Magno tinha poderes mágicos, né? De que ele curava as pessoas. Como ele foi escolhido por Deus, ele teria essa grande capacidade, porque também com ele o cristianismo vai se expandir pra caramba. Ele era muito cristão e o cristianismo vai se expandir. Olha só a imagem do Carlos Magno, né? O Carlos Magno sendo coroado pelo Papa na época, ele que já era rei. Tem gente que fala, por exemplo, que o Carlos Magno ele só foi lá para ser coroado só para ter um símbolo. Ele não estava nem aí para a igreja. Já tinha gente, obviamente, mais próximo da igreja, que falava que isso era importante, porque senão as pessoas não respeitariam o poder do Carlos Magno. Ou seja, a gente tem duas fontes históricas contraditórias. Uma fonte mais ligada ao Carlos Magno, outra fonte mais ligada à igreja, tá? Então a gente tem um duelo de discursos. Esse é o Carlos Magno. Então, olha, lembra que eu falei para vocês, a média de vida aqui já está na casa dos 40 anos. Olha o Carlos Magno. O Carlos Magno, ele morreu com 60, 70 anos. Se eu não me engano, ele morreu com 68 anos. Ou seja, alguém viver muito nessa época é alguém especial. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei. Por isso que ele viveu muito. Por isso que ele tinha a capacidade de curar as pessoas. Está vendo a questão do simbolismo? E aqui o simbolismo, né? A orbe, ele tem um orbe na mão, com a figura da cruz, né? O cristianismo. E na sua mão direita, né? Que seria a força e coisa do tipo, a espada, né? O poder, a justiça. Ou seja, por um lado, ele domina. Por outro lado, ele expande o cristianismo. Guarda isso aí, tá? Guarda isso. Ele vai expandir o domínio dele, mas ao mesmo tempo ele vai expandir o cristianismo. E a partir de agora o cristianismo é obrigatório, né? Quem não era cristão passa a ser perseguido, tá? Essa era a coroa do Carlos Magno. Se vocês quiserem roubar uma lasquinha dela, tá lá no Museu do Louvre, tá? E aí o domínio do Carlos Magno sendo expandido cada vez mais. Vamos lá. E aí o Carlos Magno ele vai criar uma coisa extremamente importante. Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente tem de gravação, porque 40 minutos ele vai estourar, tá? Alguém mandou uma mensagem aqui. Que museu que está? Isabelle perguntou. Tá no Museu do Louvre, beleza? Lá em Paris. Tá fechado? O que tá fechado? O Museu do Louvre, né? Ah, os museus lá na Europa tá tudo fechado pela questão da doença. Ah, você foi lá semana passada, seu safado? Pegou seu jatinho e veio pra cá, né? Tô ligado. Tô ligado. Mas vamos continuar aqui, gente, que já tá dando nosso horário. Eu só vou terminar aqui essa parte da vassalagem e vou terminar, tudo bem? Vamos lá. Aí depois eu continuo o resto hoje à tarde. Olha só, o Carlos Magno ele vai criar a tal da vassalagem. Isso é muito importante. O que é a vassalagem? É a relação de um vassalo com um suzerano. Quem é o vassalo? O guerreiro. Quem é o suzerano? O rei. O vassalo, aqui então é um ritual mesmo, esse ritual ele é atestado pela igreja, vai ter um representante da igreja ali, um bispo, um cardeal, alguém aí
né, para atestar isso. O guerreiro, então, ele vai se apresentar sem armas, cabeça descoberta, e ele vai se ajoelhar e colocar as suas mãos juntas ao do seu suzerano. E ele vai declarar que quer servi-lo, ele vai prometer fidelidade, honra. Isso aqui é um ritual, e é um ritual de juramento. Ou seja, o Carlos Magno fez isso porque ele sabia que tinha muitas famílias poderosas na época, famílias guerreiras, famílias ricas. Então ele cria esse ritual justamente para trazer essa galera para dentro do seu poder. E aqui é um poder simbólico, é um poder cultural, tá? Érica, é justamente isso que eu vou falar agora, essa questão do feudo, né? O que vai rolar? É uma troca. Então, o vassalo promete fidelidade e honra. O suzerano vai dar o que para o vassalo? Terras. Olha só. Ele vai entregar terras e também vai entregar títulos de nobreza. Então, a partir de agora, nasce a figura do conde, a figura do marquês, a figura do barão, né? Esses vários títulos. Claro que existe uma hierarquia entre os títulos. O maior dos títulos é o título de duque. Aí depois vem conde, aí vem barão, vem marquês, e cada país ele vai ter uma diferenciação. Mas, no geral, duque e conde são os mais altos, o barão já é um título menor, né? Então, aqui é uma relação entre o suzerano e o vassalo. O suzerano sempre é o rei, sempre é o detentor das terras, ou seja, o suzerano vai conceder terras ao vassalo e também títulos. Qual é a função do vassalo? Cobrar que os impostos dessa terra, proteger essa terra, administrar. E se, por exemplo, os filhos do rei, alguém da família é sequestrado, o vassalo tem que ir atrás. Ou seja, isso aqui é muito importante porque isso aqui vai ser o coração do futuro feudalismo. Lembra que feudalismo é aquele sistema baseado na terra, né? Onde essa terra era administrada por um vassalo. Só que nesse momento, o suzerano ele é maior que o vassalo. Tá? A figura do Carlos Magno ela é soberana, ela é centralizadora. Só que com o passar do tempo, os vassalos eles começam a ganhar força. Tem a ver com outras coisas que depois eu vou falar. Tudo bem? Então, a terra de um duque é chamada de ducado. A terra de um conde é chamada de condado. Né? A terra marca é a terra do marquês. E aqui é uma área de fronteira, uma área mais desvalorizada, ou seja, o título de marquês aqui não é um título tão alto, é um título baixo, dependendo do país, né? Sempre é dependendo do país. Vocês entenderam essa questão da vassalagem? Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, porque isso aqui é o centro do futuro feudalismo. Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Então, vamos lá. Os monastérios, né? Os monastérios aqui, a ideia é que esses monges eles vão se distanciar do contato mundano, desse contato do pecado e coisas assim, justamente nas áreas rurais, afastadas aí do meio urbano, para ter um contato maior com Deus. Só que o monge não fica só orando, né? Segundo o São Bento é que vai criar isso aqui, ó, o São Bento ou São Benedito, ele vai criar essas regras, ou seja, todo monge tem que orar, tem que trabalhar, tem que estudar e tem que copiar para manter a cabeça ocupada. Aquela ideia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então o monge faz parte do horário dele fazer oração, os cânticos, né, os louvores, mas também trabalhar. Ele vai ter que limpar a fossa, ele vai ter que cuidar aí da horta, ele vai ter que limpar os banheiros, né? Ele vai ter que limpar os quartos, mas também ele tem que estudar, ele também tem que copiar. Ou seja, os monges eram copistas, né? Os monges copiavam os livros, e se não fosse pelos monges, todo aquele conhecimento dos gregos e dos romanos estaria perdido hoje, porque foi por meio do trabalho deles que vão copiar esses escritos antigos, mesmo para ter essas cópias, que esse conhecimento vai chegar até nós hoje. Então, por exemplo, os europeus não conheciam sobre o Aristóteles. A Idade Média não conhecia sobre o Aristóteles. Por quê? Porque se perdeu ao longo do tempo. Mas eles conheciam muito sobre Platão, porque o conhecimento do Platão foi guardado por esses vários monastérios. Tá certo? Então, o monge, ele é um intelectual, porque ele sabe grego, sabe latim, sabe essas várias línguas que ele está copiando. Então, se você quer aprender a ler e escrever, o que você tem que fazer? Ir para o monastério. Claro que você tem que pagar para isso, mas você vai para o monastério. Então, os monges são os grandes intelectuais da Idade Média. Isso é importante, hein? Eles são os grandes intelectuais da Idade Média. Tá? Por isso que muitos monges eram médicos. Lembra aquele conceito de Idade das Trevas, falando, não tinha ciência. Claro que tinha. Só que a ciência estava dentro dos monastérios. Era uma ciência mais restrita, mas tinha. Eles eram os matemáticos, eles eram os médicos, eles são os astrônomos,
tá? Esse conhecimento está lá, não é um conhecimento público, não é um conhecimento difundido, mas eles são os intelectuais da Idade Média, tudo bem? E aí a ideia, né, de você se distanciar é de você fugir do pecado. Então, algumas ordens de monastérios, algumas ordens religiosas, a ideia da solidão no silêncio, né? Se você fala, você está cometendo pecado. Então, vários de vocês seriam muitos pecadores, né? Porque vocês falam toda hora. Então, você não poderia falar. Quanto menos você falar, menos pecado você comete, né? E aí tem várias ordens, a ordem dos beneditinos, a ordem dos franciscanos, e por aí vai com o passar do tempo, tá? Os primeiros monastérios surgem nos anos 200 com o aparecimento do São Bento. O São Bento meio que vai padronizar a ordem monástica, né? Essas várias regrinhas aí. Deixa eu ver que alguém tinha mandado uma mensagem aqui no chat. Ah, não, aí não foi uma coisa antiga aqui. Tudo bem? Então vamos continuar. Na época ainda do Carlos Magno, tem o tal do Renascimento Carolíngio. Quer dizer o que é isso aqui? O Carlos Magno, ele como grande cristão, mas ele também era um intelectual, né? Ele era fã da cultura romana, por exemplo. Ele vai obrigar que o clero seja intelectualizado. Por que isso? Porque se o clero, por exemplo, um padre, ter contato com alguém que questione a fé cristã, esse clero, esse padre, tem que ser preparado intelectualmente para explicar a fé. Por isso que nessa época a filosofia patrística ganha um crescimento gigantesco. Os escritos do São Tomás de Aquino vão ser muito difundidos aqui pela Europa medieval, né, pelo clero, justamente porque o Santo Agostinho explicava a fé. Então, essa é uma reforma que o Carlos Magno obrigou a igreja a ter, ou seja, obrigou a igreja a ter. Nos domínios do Carlos Magno, ele vai fazer isso, tá? E aí o grego e o latim vão ser as línguas e a cultura, né, que vai ser dominada por esse clero. Então, se os gregos e os latinos valorizavam demais a razão, então o clero tem que ser um clero racional para poder explicar a fé, né? Então, o clero era o grande mantenedor dessa cultura grega, essa cultura latina. Também nessa época, por exemplo, a Bíblia, lembra lá da Bíblia de São Jerônimo, nos anos 800? A Bíblia do São Jerônimo vai passar a ser a Bíblia tradicional católica. Isso faz parte do Renascimento Carolíngio, né? Então, a intelectualização do clero, que o Carlos Magno vai fazer. O Carlos Magno também vai padronizar essa questão dos monastérios, né? Lembra aquele monastério que os caras comiam uma média de 10.000 calorias por dia? Ele vai fechar. Ou seja, a partir de agora, ele, Carlos Magno, vai padronizar algumas ações da própria igreja, né? Claro que a igreja vai ter que obedecer, porque ele aqui é maior que a igreja, tá? E aí, só para terminar essa parte, outra coisa que faz parte do Renascimento Carolíngio são as iluminuras, ou seja, esses vários livros copiados tinham muitos desenhos, e esses desenhos tinham muita cor dourada, por isso a iluminura vem da questão de iluminar, ou seja, quando você abre um livro, você vê ali a cor dourada, era como se Deus estivesse iluminando o teu conhecimento. Claro que esse conhecimento não é para todos, é um conhecimento restrito, mas isso é arte, mas isso também é uma forma de você divulgar aquilo que está escrito por meio do desenho. Ou seja, uma arte refinada, a cor dourada não era barata, era uma cor cara, ou seja, o domínio carolíngio é um domínio que tem grana, tudo bem? E isso vai ser importante justamente, não só como uma questão de arte, mas também como uma forma de preservação. Como ele vai organizar esses mosteiros, o monge, a regra monástica criada pelo São Bento, ela vai ser praticada pela maioria dos mosteiros, e aí os monges vão se tornar copistas e vão se tornar desenhistas e vão se tornar intelectualizados. Tudo bem, gente? Belezura aí? Então, já vamos acabar já. Tudo bem? Carlos Magno morre, Carlos Magno deixa um filho, seu filho depois morre, só que aí o poder fica entre os 3 netos do Carlos Magno. Esses 3 netos vão tretar entre si, que é o tal do Carlos o Calvo, o Lotário e Luís o Germânico. Eles vão tretar entre si e isso vai causar a divisão do Império Carolíngio. Tudo bem? Então agora o Império Carolíngio vai se dividir em 3 grandes áreas. Essa divisão é o tal do Tratado de Verdun. Ou seja, o Tratado de Verdun é a divisão do Império Carolíngio entre seus 3 netos. Só que isso foi algo bom ou foi algo ruim para a figura do rei? Foi algo ruim, porque é guerra entre os 3 netos, guerra entre os seus vassalos, ou seja, os vassalos vão estar guerreando, os vassalos vão conquistar terras, vão conquistar riquezas. A partir do momento a gente tem um enfraquecimento da figura do rei e o fortalecimento dos vassalos, dos senhores locais, ou seja, aos poucos o vassalo está ganhando força,
em detrimento da decadência da figura do rei. Lembra quando a gente for falar do futuro feudalismo? Uma das características do feudalismo é a tal da descentralização política. Quer dizer o quê? O rei existe, só que ele está descentralizado. Quer dizer que os vassalos têm mais força que o rei. Com o Carlos Magno era o contrário. Ele tinha mais força, mas com a cagada que os netos fizeram, com essa divisão do Império Carolíngio, os vassalos começam a ganhar força, os nobres, os reis começam a decair. Um exemplo para vocês pensarem. Na época do Carlos Magno só tinha uma moeda, ou seja, moeda única em todo o território que o governo central criou. Com a morte do Carlos Magno, começaram a pipocar várias moedas. Nessa época aqui, por exemplo, tinham 40 moedas, mais ou menos. Cada senhor tinha a sua própria moeda, ou seja, isso mostra o enfraquecimento do poder central, fortalecimento do poder dos senhores, tá? E aí, nesse meio tempo, vão ter as invasões vikings. Então, as invasões vikings, a partir dos anos 700, mais ou menos, quem são os vikings? São os nórdicos, a galera da Noruega e da Suécia, né? A Península Escandinava. Essa galera praticava muito saque. Então, eles iam lá nas épocas aí de verão, nessas épocas mais quentes, que dá para navegar, eles vão saquear e vão embora. É isso que eles vão fazer. A ideia deles era morrer em combate, né? Porque lembra que no conceito viking, eles que são adoradores de Thor, de Odin, se você morresse de forma gloriosa em combate, você seria recebido no mundo do além pelas valquírias, né? Que seriam a tropa de elite de Odin. E você passaria a eternidade comemorando com as valquírias e com Odin até o dia do Ragnarok, que seria tipo o apocalipse deles, né? Onde o lobo Fenrir seria solto para poder matar Odin, e aí Loki e as hordas lá dos gigantes e coisas assim, eles dominariam o domínio do Odin, mas isso meio que seria o fim dos deuses, né? Isso seria o fim, mas com uma ideia de recomeço. E aí os vikings, eles lutariam ao lado de Odin se eles morressem de forma gloriosa em batalha, tá? Então os vikings eram um povo que praticava demais o saque. E aí, para quem viu a série Vikings, vê isso, tá? Esse capacete chifrudo não era um capacete real. Isso aqui foi inventado depois, tudo bem? Mas é um desenho para simbolizar os Vikings que meio que ficou na cultura popular dos dias de hoje. Até tem um time lá do futebol americano que é os Vikings. E o símbolo deles é esse chifre, esse capacete com chifre, tá? Na série, né, tem o Ragnar Lothbrok. Ninguém sabe se ele existiu, mas é uma lenda, né, que a série é baseada de que ele teria sido o primeiro cara que unificou os povos da Suécia. E aí, por meio dele, vão ter os saques, as invasões, e por meio dele também vão ter as primeiras colonizações vikings, porque os vikings tinham dois problemas. Primeiro, eles querem praticar o saque, isso faz parte da cultura deles, mas eles tinham um problema de terras boas para agricultura. Então a série, inclusive, mostra que o Ragnar não quer só praticar o saque, ele também quer levar o povo viking para morar em outros lugares, porque as terras desses outros lugares eram melhores. E aí, essas invasões que vão acontecer entre os anos 800 até os anos 1200, pensando em Europa continental, não foi importante. Então, qual que é a consequência disso? A sociedade vai ficando cada vez mais ruralizada, né? Porque as cidades elas vão se esvaziando, porque os vikings vão invadir as cidades, porque eles estão atrás de saque, estão atrás de riquezas. Os nobres vão ter que proteger essas áreas, então os nobres eles vão se fortalecer com isso, nessa proteção de terra. Se tem muita gente fugindo das cidades em direção ao campo, se tem mais trabalhadores, aumenta então de camponeses que vão trabalhar para esses nobres. O litoral europeu, como é a área mais invadida pelos vikings, até uma área de mais ou menos 200 quilômetros para o interior do continente, esse litoral vai se esvaziar. Ou seja, a gente pode falar que a partir de agora, esse Mediterrâneo europeu está fechado. Por que está fechado? Porque de um lado, na parte africana, você tem os árabes dominando, até a Península Ibérica. Do outro lado, você tem os bizantinos. Então, essa Europa ocidental, ela está fechada no sentido de que os europeus estão muito dentro do continente. Eles vão deixar de praticar comércio, eles vão deixar de praticar atividades mercantis, ou seja, esse comércio marítimo, porque eles estão fugindo do ataque dos vikings, né? Tanto é que a moeda, ela meio que vai deixando de circular. É um erro falar que na Idade Média a moeda não existia. Ela existia, só que em algumas épocas a circulação dela é maior, em outras épocas é menor. Por que era menor aqui? Por medo do saque dos vikings. Então a moeda ela vai deixando de ser cunhada, muita gente vai esconder essas moedas, ou seja, a troca vai passar a ser o escambo.
Ou seja, você não mais compra um produto com a moeda, você vai fazer escambo, você troca um produto com outro produto e esse litoral ele vai se tornando esvaziado, ou seja, o Mediterrâneo meio que está se fechando para essa Europa ocidental, né? Vocês entenderam isso, gente? Tranquilos? É aqui que eu vou terminar, tá? Se alguém quiser perguntar, pergunte aí rapidinho para eu terminar já a gravação e a ligação. Olha só, gravou mais de 40 minutos, o aplicativo liberou. Não sei se vai ser sempre assim. Como ninguém tem nada para perguntar, então, certo? Eu vou terminar a gravação. Gente, 4h30 eu volto. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem no chat. Sérgio? Que Sérgio? O que você está falando, Léo? Sérgio? Ah, certo. Então, beleza. Eu vou terminar aqui a ligação, tá?